E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Lima e estamos prestes a embarcar em uma aventura incrível. Vamos desvendar o desconhecido, o nunca visto, os lugares na China que vão te deixar de queixo caído. Preparem-se para descobrir a China como vocês nunca viram. Não estamos falando das típicas armadilhas para turistas, de jeito nenhum. Vamos nos aprofundar. Longe dos roteiros tradicionais, em lugares tão escondidos, tão secretos, que a maioria dos moradores locais nem acreditaria que existem. Vai ser intenso, emocionante e cheio de surpresas. Fiquem com a gente até o final, porque tenho algo especial planejado. Podem acreditar, vocês não vão querer perder. Depois de horas nessa jornada dirigindo no meio do nada, literalmente no fim do mundo, o GPS está pirando, tipo rave de ET, e a gente tá mais perdido que cego em tiroteio. Mas a aventura é isso, né? Sair da zona de conforto, que nem sair do Rio 40 graus para encarar um frio de renguear Cusco. E de repente, a gente encontra um oásis escondido, cercado por penhascos gigantescos, tipo os paredões de Itatiaia. Uma ponte de pedra antiga, que nem a da Lapa, só que com mais verde, levando a uma vila esquecida. Casas esculpidas na rocha, cachoeiras. Uma paz que só de pensar já me dá sono. O ar é mais puro, mais fresco. Tipo respirar fundo depois de um jogo do Mengão no Maracanã. É por isso que eu viajo. Por esses momentos que mudam a nossa visão de mundo. Convencemos alguns moradores locais a nos levarem por esta trilha traiçoeira na montanha. A vista é de tirar o fôlego, colinas ondulantes, terraços de arroz e pequenos vilarejos agarrados à encosta da montanha. Ao dobrar uma curva, encontramos um vilarejo que parece intocado pelo tempo. Casas de pedra e madeira, fumaça saindo das chaminés e crianças correndo com sorrisos estampados no rosto. O ancião da vila, um senhor sábio, nos cumprimenta. Ele nos convida para entrar em sua casa para um chá e para ouvir algumas histórias. Superamos a barreira do idioma com sorrisos e gestos. É uma lição de humildade ver esse estilo de vida, tão diferente do nosso. O mundo é muito maior do que podemos imaginar. Ouvimos falar dessa caverna pelos moradores da vila, lendas sobre sua beleza e mistério. Uma coisa meio cidade perdida, sabe? É uma pequena trilha para chegar lá, atravessando a mata fechada e passando por pedras escorregadias, estilo pé na jaca, mas estamos determinados. O ar fica mais frio, mais úmido à medida que descemos mais fundo na terra. E há essa sensação de antecipação, do desconhecido. E então, chegamos a esta enorme caverna, e eu juro, nunca vi nada parecido. Estalactites e estalagmites, formadas ao longo de milhões de anos, se estendem umas para as outras como cachoeiras congeladas. Nossas lanternas iluminam as paredes da caverna, revelando pinturas antigas, símbolos e figuras que contam histórias de um tempo distante. É como entrar em uma máquina do tempo, um vislumbre do passado. É por isso que adoro explorar, por esses momentos de admiração e espanto, pela chance de me conectar com algo maior do que eu. Nós demos de cara com um mapa desbotado, meio escondido numa loja de antiguidades, que mostrava um templo escondido, aninhado no meio das montanhas. O dono da loja nos avisou: o caminho é traiçoeiro, só os dignos chegam lá. Desafio aceito. Estamos falando de trilhas estreitas esculpidas em penhascos íngremes, pontes de corda bambas balançando sobre abismos de tirar o fôlego. Mas então, saímos deste denso bosque de bambu e lá estava ele. Este templo antigo, empoleirado na beira de um precipício, com vista para um panorama deslumbrante de picos montanhosos. A arquitetura é incrível, com entalhes complexos e pedras desgastadas pelo tempo, transmitindo uma sensação de paz e tranquilidade que te envolve completamente. Éramos os únicos lá, só nós, e o som do vento assobiando através das bandeiras de oração. Um momento de pura solidão,
de conexão com algo maior que nós mesmos. A gente está seguindo essa lenda local. Essa história de um lago escondido com água tão cristalina que você consegue ver o fundo. Dizem que ele é protegido por espíritos, escondido daqueles que não são dignos. Claro que a gente tinha que ver isso com os próprios olhos, né? Depois de horas caminhando por essa mata fechada, úmida, espantando mosquitos, parecia a Amazônia. A gente ouve o som de água corrente, e aí a gente sai do meio do mato e chega nessa clareira e, sinceramente, meu queixo caiu. Lá, no coração da floresta, estava esse lago intocado. A superfície dele parecia um espelho refletindo o céu. A água tão transparente, tão azul, surreal. Passamos a tarde nadando naquela água cristalina, rodeados por libélulas e pelo som dos pássaros. Ouvimos falar deste lugar, uma floresta tão antiga, tão intocada, que parecia que estávamos entrando em outro mundo. Os moradores locais a chamam de Floresta Encantada. E depois de vê-la com meus próprios olhos, eu entendo o porquê. A luz do sol atravessa a densa copa das árvores, o ar pesado com o cheiro de pinho e terra úmida. Árvores gigantescas, com troncos cobertos de musgo, brilham com um verde mágico à luz que se esvai. Aventuremo-nos mais fundo, seguindo caminhos sinuosos sob um tapete de folhas caídas. Pássaros cantam e vemos movimentos na vegetação rasteira. Conforme o sol se põe, projetando longas sombras, a floresta adquire uma atmosfera mística. Este é um lugar de segredos e magia ancestral. E por algumas horas preciosas, nós vivenciamos sua maravilha. Estamos falando de uma cidade escondida, construída sob a terra, um labirinto de túneis e câmaras que permaneceu em segredo por séculos. A entrada fica escondida em plena vista, uma porta discreta, enfiada em um mercado movimentado, tipo uma feira livre. Piscou, perdeu. Descemos na escuridão, seguindo nosso guia, o ar ficando mais frio e úmido a cada passo. O som de nossos passos ecoa pelos túneis, o único som no silêncio opressor. A cidade é uma maravilha da engenharia antiga, com alojamentos, templos, até um complexo sistema de irrigação, tudo esculpido na rocha. As paredes são adornadas com entalhes complexos, representando cenas da vida cotidiana, cerimônias religiosas e batalhas de um passado distante. É como voltar no tempo, um vislumbre de uma civilização perdida na história. Trocamos a vegetação exuberante das florestas pela beleza árida do deserto, seguindo rumores de um lugar onde as dunas de areia se estendiam até onde a vista alcançava. Eles chamam de deserto escondido, escondido em um canto remoto do país, intocado pela civilização. A paisagem aqui é de tirar o fôlego em sua desolação. Dunas de areia imponentes, esculpidas pelo vento em formas sempre mutáveis, brilham sob o sol implacável. O silêncio é absoluto, quebrado apenas pela rajada ocasional de vento que chicoteia as dunas. Passamos dias caminhando por este terreno implacável, nossos camelos, nossos únicos companheiros. Os dias são escaldantes, as noites geladas, e o vento constante parece determinado a nos transformar em pó. Mas há uma beleza estranha na dureza de tudo isso, uma sensação de admiração pelo poder da natureza. Alugamos essa barca de pesca meio caindo aos pedaços, daquelas com mais histórias para contar do que itens de segurança, para chegar a esta ilha, que é quase um pontinho perdido no mapa. É um daqueles lugares esquecidos pelo tempo, onde o mundo moderno parece estar a anos-luz de distância. A ilha parece cenário de Jurassic Park. Um mundo perdido transbordando de vida. Estamos falando de praias intocadas com águas azul turquesa, florestas densas, cheias de cantos exóticos de pássaros e criaturas que você não acreditaria que existem fora de um documentário sobre a natureza. Passamos nossos dias explorando enseadas escondidas,
mergulhando com snorkel entre peixes coloridos sobre recifes de coral e caminhando pela floresta. Mas a verdadeira mágica acontece à noite. Enquanto as estrelas cobrem o céu, a ilha ganha vida com plâncton bioluminescente. A água brilha com uma luz etérea, cada ondulação, cada respingo deixando um rastro azul cintilante. Esqueça restaurantes chiques e estrelas Michelin. Isso aqui é que é a verdadeira culinária. Estamos falando de um mercado secreto de comida, escondido em um labirinto de becos, onde os moradores locais vão para encontrar a culinária mais autêntica, deliciosa e, às vezes, a mais aventureira. O ar é denso com os aromas de 1000 temperos diferentes, o som de woks chiando e vendedores ambulantes anunciando seus produtos. Parece até a feira livre em dia de sábado. É uma explosão sensorial da melhor maneira possível. Estamos falando de tigelas fumegantes de macarrão, espetinhos de carne grelhada e dumplings recheados com tudo o que você pode imaginar. Quase um churrasquinho de rua, só que com um toque oriental. E a melhor parte? Ninguém fala uma palavra de inglês. É tudo na base da mímica, apontando e gesticulando, torcendo para dar certo. Igualzinho quando a gente pede algo em uma barraquinha de praia. Este é o coração e a alma de uma cidade. O lugar onde você pode realmente vivenciar a cultura local. Uma mordida deliciosa e, às vezes, assustadora, de cada vez. Valeu! Até a próxima! É isso aí, pessoal! Nossa jornada pelas maravilhas escondidas da China chegou ao fim. Ultrapassamos limites, enfrentamos nossos medos e vivemos experiências que eu jamais imaginei serem possíveis. Afinal, viajar é isso, né? Sair da zona de conforto, abrir a mente para novas experiências e voltar para casa com uma nova perspectiva do mundo. Curtiram essa viagem pela China que a gente quase nunca vê? Deixem o like e se inscrevam no canal para mais aventuras incríveis. E me contem nos comentários quais desses lugares incríveis vocês gostariam de visitar. Até a próxima. Continuem explorando, continuem sonhando e continuem vivendo a vida ao máximo. Falou!